gente entender a raiz de todo esse processo, que é muito interessante. Até porque a gente pode cair em armadilhas, né? E achar que... Eu ouvi muito isso, né? Como eu estou na função de vice-diretor, e antes eu estava como coordenador pedagógico, fui 3 anos coordenador pedagógico e estou há 2 anos como vice-diretor. Então, eu tive muita convivência em diretorias de ensino, com dirigentes, com supervisores, com PCNPs, com esses tecnocratas aí da educação. E eu conheci muita gente desonesta, mas conheci muita gente também bem intencionada, mas ingênua, inocente, de achar, não, mas espera aí, vamos lá, vamos ver se dá certo, MMR, vão agora ajudar a gente a alcançar as metas dentro da escola, vamos dar uma chance para os caras, quem sabe isso dá certo, se não der certo, depois a gente tenta outra coisa, e não é bem assim, a gente precisa entender isso, para que a gente não seja pego de surpresa e que a gente possa oferecer um pouco de resistência a isso tudo. Então, essa que é a proposta. Eu preparei uns slides aqui para ficar mais didático. Eu acho que quem estiver acompanhando pelo celular vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eu vou dando uma força aqui para ficar um pouco mais didático a apresentação e a gente poder entender todas essas questões. Bom, o formato da coisa. Eu coloquei lá 1h30, né, das 7 às 8h30, mas eu vou tentar fazer uma fala de uns 50 minutos, aí no máximo, como se fosse uma aula mesmo, para depois a gente poder ter esse tempo aí, esse espaço para o debate. Então, no dia de hoje, nessa quinta-feira, eu vou abordar esses aspectos históricos dessas últimas reformas que aconteceram, dessas últimas reformas que eu digo, dos últimos 35 anos. E amanhã, especificamente, eu queria dedicar um tempo específico à reforma do ensino médio, a isso que convencionou se chamar de novo ensino médio, e que a gente chama, nós da esquerda, chamamos de contra-reforma do ensino médio. Porque, assim, tem bastante coisa ali envolvido, só que se eu não entender toda essa trajetória histórica, fica meio solto, fica meio que perdido esse novo ensino médio. Parece que alguém, ali em 2017, no governo Temer, acordou e falou, vamos reformular o ensino médio. E aí transformou isso numa medida provisória e encaminhou para o Congresso. Então, não. Aconteceu muita coisa até chegar nessa reforma do ensino médio. Então, eu estou pensando, não, vai ser isso que eu vou fazer. Amanhã, trabalhar especificamente esse novo ensino médio, que está pegando todo mundo de surpresa, tanto alunos, professores, pais, enfim, todo mundo, diretores. Então, vamos entender o que é essa reforma, e hoje a gente faz essa trajetória histórica, desses 50 minutos de fala minha, e depois a gente abre para discussão. Até porque eu estou percebendo aqui pela cara de vários camaradas aqui que eu conheço, tem gente que tem muito acúmulo, às vezes até mais do que eu sobre esse tema, então dá para a gente, não é nem abrir para pergunta, é para discussão mesmo, porque eu sei que tem bastante gente aqui que pode contribuir bastante para esse tema. Então vamos lá, vamos ver se eu aprendi a fazer um negócio aqui. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Alguém se manifeste aí, fala um sim. Sim, tá perfeito, camarada. Beleza. Então vamos lá. Reformas empresariais da educação brasileira, um breve histórico. Comecei colocando uma fala do Marx aqui, que eu acho interessante. Vamos lá. O verdadeiro significado da educação para os economistas filantrópicos é a formação de cada operário no maior número possível de atividades industriais, de tal modo que, se é despedido de um trabalho pelo emprego de uma máquina nova ou por uma mudança na divisão do trabalho, possa encontrar uma colocação o mais facilmente possível. Esse livro do Marx, Trabalho Assalariado e Capital, na verdade é uma palestra que ele dá, né, para um grupo de operários, e aqui ele vai falar especificamente da educação. Na primeira internacional, em 64, também pedem uma opinião do Marx sobre a educação, que é bem interessante, o que ele e o Engels formulam ali, pensando que deveria ser uma educação socialista e o que é educação dentro do capitalismo, mas foram pouquíssimas vezes que o Marx se aventurou a falar sobre a educação. Mas aqui ele está corretíssimo nisso, tá? Então ele já percebe ali no século XIX que a intenção da educação, que a intenção da escola, que a intenção de uma escola para os filhos da classe trabalhadora está totalmente vinculado ao mundo do trabalho. Tem problema nisso? Sim e não.
A educação, ela também forma para o mundo do trabalho. A educação, ela também precisa formar para o mundo do trabalho. Mas acontece que a educação, ela é muito mais do que isso. Então, quando ela se reduz de educação para simples aprendizagens de habilidades para o mundo do trabalho, aí é problemático. Aí é bem problemático. E vocês vão ver como vai ser essa mesmo a trajetória da coisa. Então, vamos lá. A educação é uma reivindicação iluminista da instrumentalização atual. Então, vamos lá. A educação pública, a educação laica, a educação para todos, ela é uma reivindicação histórica da burguesia na sua fase revolucionária, na fase ali do iluminismo, até pouco depois da Revolução Francesa. Vamos lembrar que o conhecimento era uma mercadoria também específica de uma classe específica. Então, ela era restrita à nobreza, ao clero. A burguesia não tinha acesso a isso. A classe trabalhadora, os camponeses, então, muito menos. Então, ter direito universal, gratuito e laico, desvinculado da igreja à educação, é uma bandeira de luta histórica da burguesia revolucionária. Então, eles lutaram por isso. Uma escola pública na mão do Estado e que todos tivessem direito. Então, o direito à educação se transforma numa das principais bandeiras de luta da burguesia. Só que, vamos lá, a partir de 1848, a fragmentação da ciência impõe um novo modelo de interpretação da realidade. A burguesia, outrora radical, agora converte-se em conservadora. Então, essa luta pela escola pública, laica, universal, gratuita, ela é uma bandeira de luta da burguesia, porém, quando ela passa a se transformar, a se converter em classe dominante, essa bandeira de luta, ela não pode ser abandonada, só que ela não pode ser colocada na íntegra, ela não pode ser aplicada da maneira como foi pensada nessa fase revolucionária da burguesia. Aliás, ela pode, mas para os filhos da burguesia, não para os filhos da classe trabalhadora. Para os filhos da classe trabalhadora, a escola não pode cumprir esse papel. A escola tinha que cumprir esse papel para essa classe que está reivindicando isso. Depois ela trai os trabalhadores, os camponeses que o apoiaram nesse projeto de sociedade que eles tinham ali, e a escola passa a ser um direito fundamental dos filhos da burguesia. E aí vamos ter dois tipos de escola diferentes. E por que o ano de 1848? Muitos aqui devem saber, até porque já deve ter visto alguma fala minha também em algum momento sobre isso. 1848 é quando é um marco histórico desse processo aí pós-Revolução Francesa, que é quando tem a chamada Primavera dos Povos, que é quando tem as grandes sublevações operárias ali em toda a Europa. É quando a classe trabalhadora, quando o proletário se descobre como sujeito histórico, como alguém que tem um projeto específico de sociedade que não combina com esse projeto que foi implementado. Então, a classe trabalhadora, nesse momento, percebe que foi traída, que aquelas promessas de 1789 não se concretizaram para ela, se concretizaram para uma classe específica, mas não para ela. Então, ela se sente traída e ela percebe que não existem reformas dentro desse novo projeto, dentro desse projeto que foi aplicado. Ou eu imponho um novo projeto, que é um projeto da classe trabalhadora, dos operários e camponeses, ou eu vou ficar refém desses caras. Então, a partir de 1848, você percebe essa mudança drástica aí na relação que a burguesia tem com a escola, com as teorias pedagógicas, e do que eu vou fazer com isso. Lembrando que, até, se pegar a América Latina, então, mais ainda, mas até começo do século XX, até meados do século XX, mesmo essa escola pública, ela não é para todos. Vamos pensar que no Brasil, o êxodo rural aí acontece nos anos 50, até os anos 60, a maioria das pessoas nem morava na cidade, morava no campo. Então, mesmo essa escola pública existindo e não podendo ensinar, mesmo assim, era uma escola pública para poucos. Isso reflete diretamente na educação. Então, vamos lá. Estamos pegando ali. Educação é um direito universal, foi uma das principais bandeiras de luta da burguesia, ali do século 17, 18 e 19. A partir de 1840, essa reivindicação dessa escola que ensina, ela tem que ficar específica para essa classe, só que eu não posso abandonar esse projeto, senão entra em contradição com as minhas principais reivindicações. Por isso que a gente vê Tabata Amaral, Luciano Huck, falando tão bem da educação e da escola pública e da valorização dos professores,
Os liberais, a burguesia, ela não pode abandonar esse projeto, ela não pode simplesmente falar, não, somos contra a educação pública, laica e gratuita. Queremos uma educação que segregue, que separe, uma educação para rico, outra para pobre. Ela não pode falar isso explicitamente, mas aí ela tem mecanismos de como transformar essa escola pública em algo que seja tudo, menos o espaço do conhecimento. Tá. Se a gente pegar, então, a questão fundamental do que serve a escola, qual que é o papel da escola? Se a gente perguntar isso para um dirigente de ensino qualquer, aí do Estado, ou um mantenedor de escola particular, ou um coordenador de uma escola particular, ele vai falar que são um conjunto de habilidades que formam competências para que o aluno esteja apto a superar situações de aprendizagem que vão se apresentar diante do cotidiano dele. Provavelmente vai ser essa resposta técnica que o sujeito vai dar. Então, a escola tem que estar totalmente vinculada à realidade do aluno, dentro das situações e obstáculos que vão aparecer diante dele, e por isso eu preciso de um conjunto de habilidades para que esse aluno consiga superar esses obstáculos, não esquecendo também de trabalhar as famosas competências socioemocionais, porque esse aluno vai enfrentar dificuldades que vão provocar um desequilíbrio emocional nele, então a escola também tem que estar preparada para dar esse suporte emocional para o aluno, para que ele tenha ferramentas para conseguir também lidar com isso. Então, seria mais ou menos isso que um burocrata qualquer do ensino responderia se alguém perguntasse para ele para que serve a escola, qual que é a intenção da escola. Mas vamos ver, de fato, para que serve a escola. O sentido histórico, clássico, que a gente precisa resgatar, se a gente quiser pensar numa escola que de fato ensine e que de fato provoque algum tipo de transformação subjetiva e objetiva. Enxergar além das aparências. Eu preciso que essa escola tenha ciência, arte e filosofia. Esse é o tripé. Aqui nós estamos falando de educação básica, tá? Aqui nós não estamos falando de ensino superior. Ensino superior é outra coisa. Aqui nós estamos falando da educação básica. Ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. É dessa escola e desse público que nós estamos falando, e prioritariamente aqui estamos falando da escola pública. Claro que vamos entrar também em escolas particulares aí, porque também acaba respingando ali, mas aqui nós estamos falando da escola pública e da educação básica. Então, a educação básica, ela precisa ser formada por esse tripé, a ciência, a arte e a filosofia. Para que a ciência? Para responder o que é a realidade, desvendar as contradições. A arte, a expressão da realidade, a elevação da subjetividade humana. E a filosofia, para conhecer o indivíduo, o entendimento do ser em todas as suas complexidades. Então, o nosso mundo, ele é permeado de fenômenos, de todos os tipos. Esses fenômenos são as aparências. Eu não consigo lidar diretamente com a essência da coisa. Aí uma fala do Marx também, né? Se essência e aparência combinassem, não precisaria existir ciência. Não precisa existir escola, não precisa existir abstrações, não precisa existir ensino superior, não precisa existir construção de conhecimento, não precisa existir nada disso. Se a aparência e a essência fossem a mesma coisa, não precisa de ciência. O senso comum já seria o suficiente, já. Eu ia lidando empiricamente com as coisas e já ia achando as respostas naturalmente. Mas como as aparências se mostram de uma maneira e a essência é uma outra coisa completamente diferente, então para isso eu preciso da escola. Então eu preciso da ciência. A ciência vai fazer com que eu consiga decodificar esses fenômenos, que eu consiga abstrair esses fenômenos, que eu consiga tirar do terreno ali do empírico e levar para o pensamento, para a ordem abstrata do pensamento. E dessa ordem abstrata do pensamento, voltar de novo para a realidade, mas agora de empírico, agora eu chego no concreto pensado. Eu saio do empírico caótico e chego no concreto pensado, passando pelas abstrações teóricas. Quem que faz isso? A ciência. Então, a ciência consegue fazer com que eu enxergue esses fenômenos, sejam eles de qualquer ordem. Fenômeno físico, fenômeno biológico, fenômeno humano, daí existem as disciplinas ali, separadas ali da ciência, que também é outra coisa que a gente poderia discutir essas separações, mas tudo bem. A arte como expressão da realidade, a arte também é algo que precisa ser ensinado, e ela está totalmente ligada a essa questão da elevação da subjetividade, da elevação da consciência para outros patamares. Afinal de contas, tudo isso que a gente está falando aqui são criações humanas, que vão para além da natureza, e essas coisas precisam ser ensinadas, elas são objetos da cultura, elas precisam ser ensinadas. E qual vai ser o local por excelência que isso deve acontecer? A escola.
Ah, mas existem outros espaços também. Existem cursinhos populares, existem cursos de formação dados por sindicatos, por partidos, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, e as pessoas estão participando. Sim, existe. Mas nós temos que lutar por essa questão, principalmente por essa questão institucional da escola. Por mais que essas outras esferas também cumpram um papel interessante, vai ser a escola que, de fato, vai manter ali, durante 8 ou 9 anos, uma criança ali dentro. Então, a gente não pode abandonar nunca essa perspectiva de uma luta também institucional de uma escola pública ligada ao Estado e que cumpra verdadeiramente o seu papel. Não vamos também abandonar essas outras coisas que eu falei, dos cursinhos, das formações extraescolares, todas elas são importantes, mas eu preciso, prioritariamente, pensar nessa instituição escolar, escola pública, ligada ao Ministério de Educação, ao Conselho de Educação, ligada às secretarias. Isso eu não posso perder de vista. Senão eu entro num discurso da desescolarização, que é perigoso, bem perigoso. Bom, tem gente que defende, a gente pode até discutir isso, mas que é perigoso. Para que serve, então, tudo isso? Ampliar, desenvolver e transformar o mundo. Nossa, fica uma caixinha aqui bem em cima do slide. Ah, consigo tirar, beleza. Ampliar, desenvolver e transformar o mundo, conjunto de saberes necessários, a leitura da realidade e resposta aos fenômenos. Se a escola não estiver cumprindo isso, você pode mudar o nome dela, você pode colocar lá Centro Cultural Badibacite, como é o nome da minha escola, Casa de Acolhimento, professor alguma coisa, você pode colocar qualquer nome, só que escola ela não é. Ela também tem que cumprir esses outros papéis. Também é o local que o aluno vai lá e consegue ter uma alimentação, às vezes, muito melhor que na casa dele. Também é o local que, às vezes, ele consegue se abrir, porque a casa dele é um espaço de muita violência. Tudo isso é interessante, a escola também precisa tá ciente disso e precisa acolher esse aluno. Só que, se ela não estiver cumprindo esse, que é o papel histórico e fundamental, então muda o nome para outra coisa, porque não é mais escola. E não é por um acaso que a nossa BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, deixa a arte e a filosofia de forma tão genérica, tão pulverizada, quase que inexistente dentro do currículo, que é para justamente atacar esse que é o tripé da educação básica. A ciência, a arte e a filosofia. Essas três coisas precisam existir. Tem um texto do Gramsci, que ele escreve lá em 1925, que ele faz uma crítica às escolas italianas, escolas públicas italianas, porque eles estavam tirando o latim da escola. Então, ensinava-se latim para as crianças. E aqui estamos falando de escola pública, e que, de fato, os filhos dos trabalhadores frequentavam essas escolas. E aí passou por uma reforma, que as escolas estavam se transformando em escolas técnicas, e estavam tirando o latim das escolas. E aí o argumento era, por que eu preciso ensinar uma criança a falar latim? É uma língua morta, que nem existe mais. Esse menino tem que aprender a apertar parafuso, a trabalhar na fábrica da Fiat, que o pai dele trabalha lá em Turim. Ele não precisa aprender latim. E aí o Gramsci, ele era jornalista, né? E ele escreve um artigo detonando os caras. Fala assim, não, mas que absurdo é esse? Claro que tem que ter latim dentro da escola. Quem falou que quando se fala em conhecimento, em educação, eu preciso ter um sentido utilitário para aquilo? Ah, se não usa, não serve, então tira da escola. Quem é você para conseguir determinar isso? O que um aluno vai usar ou não? E todos os conhecimentos estão conectados, estão vinculados, não existe conhecimento perdido. Tudo faz parte ali de um aglomerado de saberes para que você consiga provocar essa elevação da consciência. Eu falo, não, de jeito nenhum. Ao aprender o latim, o menino aprende uma língua nova, aprende a cultura latina, que é fundamental para ele ter conhecimentos geográficos, históricos, sociológicos. Então, vocês estão pensando só na questão prática do uso do latim no cotidiano dele? Não. É uma questão aí que envolve a elevação da consciência desse sujeito que vocês estão desconsiderando. Então, a escola é isso. Deveria ser isso. Tá? Vamos lá. Não estou conseguindo passar o slide aqui agora. Consegui. Tá. Direito à educação. Ó. Apropriação, por quê? Esse direito à educação é um direito universal. É o maior patrimônio que nós temos na humanidade, é o conhecimento acumulado. Isso é o maior patrimônio de todos. Então, a apropriação da cultura humana, ela se dá dentro da escola. O que é essa cultura humana? Tudo aquilo que o ser humano criou e cria para além da natureza.
as comunidades, sociedade, Estado, as línguas, linguagens, valores, religiões, arte, ciência, esporte, democracia. Então, a escola é o local que, por meio da arte, filosofia e ciência, eu vou provocar, então, a apropriação da cultura humana dentro daquele indivíduo. Para que isso? Para que ele consiga ter uma leitura de mundo, para que ele consiga enxergar além das aparências, consiga entender a essência dos fenômenos. O que ele vai fazer com isso é problema dele. Essa é a questão. Quando uma escola pensa que tem que ter um direcionamento específico, e ainda mais quando esse direcionamento engloba somente o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, então nós erramos aí em algum lugar. Ou nós deixamos os liberais atropelarem a gente aí e a gente não percebeu no meio do caminho que estava sendo enganado. Porque vocês vão ver que a escola se converteu exatamente nisso. E que não é também culpa nossa. Afinal de contas, lutar contra as ideias da classe dominante é difícil, não é uma tarefa fácil. Camarada, desculpa te interromper, camarada. Caixinha, tá mexendo. Não entendi, camarada. Clique em ocultar, Paulo, que aí some essa barra. Tá escrito ocultar ali. Aí, boa. Valeu, valeu. Juventude é foda. Sempre ensinando a gente. Ó, não tem como eu dar continuidade a essa apresentação e a gente conseguir, de fato, compreender por que a gente hoje abre uma apostila e está lá, habilidades e competências e não sei o quê. O aluno no 7º ano tem que aprender habilidade tal para conseguir fazer a avaliação externa. Aí vão lá e cobram, os coordenadores cobram dos professores esse conjunto de habilidades. Aí eles formam quadros estatísticos, planilhas no Excel, mostrando, vamos lá, então o aluno fez a prova, avaliação diagnóstica, então o Joãozinho do 7º A, ele ainda não conseguiu habilidade tal, e não sei o quê. Eu não consigo entender isso sem compreender a raiz histórica disso tudo. Em que momento alguém falou que educação tinha a ver com isso? Que educação tinha a ver com habilidade e competência? Que o direito à educação não é o direito à educação, é o direito ao aprender, é o direito à aprendizagem. Daqui a pouco eu entro nesse slide específico, mas em que momento isso aconteceu? Eu preciso entender o que foi a teoria do capital humano. Em vários documentos oficiais da educação, até mesmo no ensino superior, vocês vão se deparar com esse termo, capital humano. Isso é muito comum em discursos dos liberais da educação e até mesmo gente dentro da esquerda desavisada que não entendeu direito o que está lendo. A questão do capital humano. Não, a escola serve para o aprimoramento do capital humano. Vamos pegar, deve ser aquele negócio lá do Bourdieu, né? Capital cultural, capital econômico. Então, se tem capital cultural é porque tem bastante apropriação de conhecimento. Capital humano deve ser a mesma coisa também. Então, a escola é para o aprimoramento do capital humano. Não é bem isso. Vamos lá, capital humano. Tentativa de explicar as relações econômicas desiguais entre os homens, sem relacioná-las à propriedade privada e o antagonismo entre as classes. Termo criado no final dos anos 50 pelo economista Theodor Schultz. Esse economista, ele cria esse termo capital humano para tentar explicar, uma tentativa muito comum da ciência pós-moderna, ou da pseudociência pós-moderna, tentar achar explicações para as desigualdades sem tocar no principal problema, que é a propriedade privada, e que consequentemente, os meios privados de produção. E enquanto que uma boa parcela da sociedade vende a sua mão de obra em troca de um salário, a outra é dona privada dos meios de produção. Para não tocar nesse, que é o coração do sistema, então vão surgindo teorias ou pseudo-teorias para tentar explicar essas relações desiguais. Então, a teoria do capital humano, ela vai dizer o seguinte: existem países que são ricos em matéria-prima, têm um excedente de mão de obra muito interessante, mas não são desenvolvidos. Por que eles não são desenvolvidos? Claro que esses caras não vão entrar na questão do imperialismo, da dependência, das guerras, das sabotagens, eles não vão tocar nesse tema. E aí criou-se a ideia, então, de que a educação, ela cumpre um papel fundamental para aprimorar esse sujeito,
para que ele se transforme numa mão de obra especializada. Então, um país desenvolvido, ele precisa de tecnologia, ele precisa de mão de obra, ele precisa de insumos e ele precisa de um parque industrial relativamente grande. Tá, mas nessa questão da mão de obra, se essa mão de obra não for qualificada, não adianta essa tecnologia, não adianta ter insumo, não adianta ter parque industrial. Então, cria-se essa ideia, então, do capital humano, por esse economista que eu estou mostrando para vocês aí. Esse termo vai ser sequestrado pela educação, digo sequestrado, mas, na verdade, o próprio Schultz, ele também joga esse termo para a educação, que a educação deveria cumprir, então, esse papel. De que esses países, então, ditos atrasados, esses países em desenvolvimento, que a gente chamava antigamente de país de terceiro mundo, a grande questão está na educação. Então, se eu melhorar essa educação, automaticamente eu qualifico essa mão de obra, automaticamente eu começo a desenvolver esse país. E aí, agora que eu estou falando isso, deve estar passando, às vezes, na cabeça de vocês, a fala dos liberais quando vão falar da educação. O próprio Luciano Huck, que fica falando muito disso, a Tabata lá, que é a nossa deputada, o atual ministro da Educação e os outros que tiveram, não, mas os secretários da Educação aqui do Estado de São Paulo, toda vez que você vê um liberal falando da educação, vocês vão ver que eles vão estar falando sempre nesse sentido. Precisamos investir na escola, precisamos melhorar o salário do professor, precisamos criar condições para aprendizagem, porque o aluno precisa aprender. A educação, ela é a redentora da humanidade. Os liberais colocam muito isso. Eles falam isso, a matriz, a raiz disso tudo, está dentro dessa teoria chamada teoria do capital humano, de que eu invisto nessa criança, nesse adolescente dentro da escola, qualifico ele, e ele se torna uma mão de obra agora interessante para o desenvolvimento do país. Claro que isso depois não dá certo. É óbvio que isso não dá certo, porque não é essa a questão do porquê da desigualdade desses países e dos sujeitos que moram neles, entre ricos e pobres dentro desse mesmo país. Mas é uma tentativa de explicação. É uma tentativa de explicação para a desigualdade sem tocar na principal questão, que é a propriedade privada. Retornos adicionais futuros dependem da quantidade de investimento que cada indivíduo lança sobre si mesmo. Supostamente, Schultz havia decifrado o enigma do porquê determinadas sociedades eram mais ou menos desenvolvidas e como ocorre a mobilidade social entre os indivíduos. Quem nunca ouviu isso na escola ou quem nunca falou isso alguma vez em sala de aula? Que a única possibilidade de ascensão social para o pobre é a escola. Mesmo que você tenha falado isso na melhor das intenções, você não falou isso à toa, isso não veio na sua cabeça de maneira espontânea. Vem dessa teoria do capital humano, da escola, como redentora da humanidade. Eu capacito, eu qualifico esse indivíduo ali dentro, e ele se torna uma mão de obra especializada, e aí o país cresce. E aí esse indivíduo tem chance de mobilidade social. Ninguém na família dele estudou, ele foi o único que estudou, por isso ele tem esse emprego de gerência. Ele foi o único que conseguiu fazer ensino superior. Por isso, agora ele tem um salário muito melhor que o pai dele, que não conseguiu nem terminar a quarta série. Todo mundo já ouviu esse discurso. Então, para os liberais, a mobilidade dentro da sociedade e o nível de desenvolvimento de um país para o outro tem tudo a ver com a educação. A educação é um ponto ali muito, muito importante para que isso aconteça. Olha só, o desenvolvimento do conceito tem tanta aceitação no meio que o Schultz recebe o Nobel de Economia em 1979. Não sei se vocês viram essa semana a discussão do Guedes com o ministro da Economia da Argentina, que não é um nacional desenvolvimentista, né, mas não é um liberal. E aí os dois discutindo, né, ele falando para o Guedes que o liberalismo é um fracasso, que a mão invisível é invisível porque não existe mesmo, e o Guedes falando para ele assim, o argumento do Guedes foi o seguinte, só você pegar o Nobel da Economia. Todos os caras que recebem o Nobel da Economia são liberais, então isso quer dizer alguma coisa. Porque só os liberais ganham esse prêmio. Querendo dizer, então, que ele estava certo e o ministro da Argentina estava errado. O básico de Marx a gente descobre o porquê disso, né? As ideias de uma época são as ideias da classe dominante. Então, é claro que o Nobel da Economia vai para um liberal que desenvolve uma teoria que supostamente explica a desigualdade entre os homens, sem tocar na propriedade privada. Olha o livro dele aí, famosíssimo. Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa, da Universidade de Chicago. Inclusive o Guedes falou isso. Ele falou, não só a maioria do prêmio Nobel vai para os liberais, como para aqueles que eram da Universidade de Chicago.
Os países, aí a questão colocada, os países subdesenvolvidos, os indivíduos pobres e de baixa renda são assim porque tem pouca escolaridade, ou tem pouca escolaridade porque são subdesenvolvidos e pobres? Essa aqui é a questão, né? Que essa teoria do capital humano não explica. Ó, isso é recente, ó, do ano passado. Capital humano e educação de qualidade são sinônimos de desenvolvimento. Isso foi uma entrevista com esse professor da USP, ó, professor e economista Luciano Nakabashi. O Brasil precisa traçar estratégias para melhorar o sistema educacional e, com isso, potencializar a retomada do crescimento econômico de forma sustentável. Para vocês verem que isso não foi abandonado, muito pelo contrário. A teoria do capital humano não só não foi abandonado, como toda a construção da BNCC, das últimas diretrizes, tudo aquilo que pauta a educação brasileira nos últimos anos, não só brasileira, mas da América Latina, de maneira geral, com exceção da Venezuela e de alguns outros países, está recheado de teoria do capital humano. E qual que é a grande problemática disso? Bom, são várias, né? Mas uma das principais é que, ó, educação é um mero insumo econômico para os liberais, que servem para impulsionar o desenvolvimento dos países. Não existe direito à educação, e sim direito de aprender. Então, opa, peraí, estamos chegando naquela questão das habilidades e competências. A chamada pedagogia das competências, que depois se transformou em habilidades e competências, e direito de aprender, que a gente também vai ver isso escrito em todos os documentos oficiais do MEC, das secretarias de educação, nas apostilas que a gente usa em sala de aula, nas formações que a gente assiste com supostos especialistas em educação, essa questão do direito a aprender e das habilidades está diretamente relacionada à teoria do capital humano. A escola não é o local de educação, é o local de aprender habilidades. Então, se a intenção é qualificar esse filho do trabalhador para que ele seja uma mão de obra qualificada para o desenvolvimento do país e mobilidade social, então, para que eu vou ensinar latim, para que eu vou ensinar impressionismo e expressionismo na arte, por que ele precisa entender o que foi a escolástica medieval em filosofia, para que ele precisa aprender isso tudo? Então, quando a gente fala direito à educação, a gente está falando daquela educação que eu citei no começo lá, ciência, arte, filosofia, para a gente conseguir entender o que está além das aparências, aquilo a gente está falando de educação. Quando a gente está falando de direito de aprender, a gente está falando de habilidades e competências, a gente está retomando a ideia do capital humano, que foi conceitualizado ali pelo Schultz nos anos 50, e depois amplamente usado na pedagogia a partir dos anos 70. Por que a partir dos anos 70? O que acontece nos anos 70 no mundo? A reestruturação produtiva do capital, neoliberalismo. Neoliberalismo sendo implantado agora no mundo inteiro. E com mais força aqui na América Latina a partir do final dos anos 80 e começo dos anos 90, depois do consenso de Washington. Então, não é à toa que esse termo passa a ser tão utilizado dentro da educação e que o Schultz recebe, ele cria isso nos anos 50. Por que ele recebe o Nobel da Economia em 79? Porque está no auge desse casamento da educação com os neoliberais. Está no auge isso. Então, a educação agora está se aproveitando daquilo que esses caras já pensaram aí nesses últimos 20 anos aí, dos anos 50 até os anos 70, e está utilizando isso na educação. Então, a educação não é o direito à educação, e sim o direito de aprender. Educação é igual a conhecimento. Aprender significa habilidades específicas. Aí eu enxugo esse currículo, eu aligero esse currículo, eu retiro conteúdos desse currículo o máximo que eu conseguir, porque, na verdade, a educação são habilidades. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, muitos aqui já me ouviram falar disso. Eu trabalhei numa fábrica, num frigorífico, e quando a gente demorava uma semana para você ia lá fazer entrevista, beleza, levar os quartéis de trabalho, fazer os exames médicos, e depois você ficava uma semana em formação antes de entrar dentro da fábrica. Uma fábrica muito grande, 3 turnos, funcionava 24 horas, de domingo a domingo, e aí eu lembro certinho, eu tinha que ter guardado isso para usar hoje nas formações, mas a gente recebia uma cartilha, chamava habilidades e competências. Chamava exatamente isso, habilidades e competências. Então, assim, você vai trabalhar em que setor? Você vai trabalhar no almoxerifado? Você vai trabalhar na contabilidade? Você vai trabalhar na logística? Você vai trabalhar na desossa? Então, você recebia uma cartilha com quais são as habilidades que você precisa ter
para conseguir chegar a competências específicas para conseguir realizar aquele trabalho no menor tempo possível e da maneira mais qualificada possível. Então, quando eu comecei a dar aula e eu vi isso nas apostilas, eu falei, nossa, olha só que interessante, o frigorífico que eu trabalhei usava isso também. Não é essa a questão, não é a fábrica que usava algo da pedagogia, é a pedagogia que pegou algo da fábrica, do mundo do trabalho, e colocou ali agora como se fosse a mesma coisa. Então, esse termo de habilidades e competências, do direito a aprender, só retomando para amarrar isso, vem dessa conceitualização do Schultz, do capital humano, que é uma tentativa dos liberais de explicar as desigualdades entre as pessoas e entre os países. Então, a educação, ela tem que ser muito bem ela tem que ser pragmática, ela tem que ser objetiva, eu tenho que ter um conjunto de habilidades para ensinar para esse aluno, para que ele se torne esse sujeito que vai para o mercado de trabalho mais qualificado. Assim eu desenvolvo o país e assim eu dou chance de mobilidade social para esse sujeito. Claro que isso na prática não é o que acontece, óbvio, mas eles continuam insistindo. Aqui nós temos o Saviani aqui, com uma coisa que eu acho muito interessante dele. Vamos ler ali. Para se libertar da dominação, os dominados necessitam dominar aquilo que os dominantes dominam. Vamos ler bem devagar. Para se libertar da dominação, os dominados necessitam dominar aquilo que os dominantes dominam. Portanto, de nada adiantaria democratizar a escola, isso é, expandi-la de modo a torná-la acessível a toda a população, se, ao mesmo tempo, isso fosse feito esvaziando-se a escola de seu conteúdo específico, isso é, a cultura letrada. Saviani está falando várias coisas aqui. Uma delas, de nada adianta eu universalizar a educação. Isso o Brasil conseguiu nos anos 90, universalizou a educação. Hoje nenhum brasileiro fica sem vaga na escola. Pode até demorar, ele pode até ficar numa lista de espera, mas uma hora ele vai conseguir essa vaga. Até os anos 80, o Brasil não tinha universalizado a educação ainda. Você não era só você sair da sua casa e ir na escola mais próxima e matricular o seu filho. Isso não acontecia. Talvez essa escola nem existisse. Existisse só aquela lá no centro. Você ia chegar lá, não ia ter vaga para o seu filho, só no ano que vem talvez você conseguisse. Isso acabou no Brasil nos anos 90. Universalizou-se a educação. Todo mundo tem o direito à matrícula e consegue isso. Pode até demorar, mas consegue. Aí o Saviani está falando. Só que de nada disso adianta se essa escola está esvaziada de conteúdo. Ou seja, a cultura letrada. Vamos voltar lá no primeiro slide. Ciência, arte, filosofia. Se eu tenho uma escola que se universalizou, mas esvaziou o seu conteúdo, então ela não serve para nada. Ou para pouquíssima coisa. E outra, quem disse que sou eu que escolho, no caso aqui eu estou dizendo, meia dúzia de empresários da educação que definem um currículo sem diálogo com professores, com alunos, com sindicatos, com grupos organizados de professores que pensam em educação há pelo menos 50 anos no Brasil. Quem sou eu, esse grupo aí de empresários, que sabe exatamente o que um aluno da escola pública precisa aprender, nesse conjunto aí de habilidades? Quando eu estou falando aqui de cultura letrada, eu estou falando de algo muito amplo, e aí envolve formação de professores, envolve material, envolve livro didático e paradidático, envolve muita coisa. Então, até que ponto quem está elaborando isso realmente sabe de quais são os anseios e os propósitos desse alunato, dessas pessoas que, enfim, estão dentro da escola, professores e alunos. E aí a gente sabe o porquê, né? Bom, primeiro que tem uma questão ideológica colocada aí, e também mercadológica. Ideológica nesse sentido mesmo de esvaziar esse currículo, esvaziar essa cultura letrada dentro da escola, para que o aluno não tenha acesso a essa elevação da consciência e possa, de fato, fazer uma leitura do seu mundo. Então, tem uma questão ideológica muito bem colocada aí, e não se enganem, isso existe mesmo. Não pensem que, não, os caras estão preocupados com a questão de formar mão de obra no mercado de trabalho. Olha só, deixa até Marx falar de Marx na apostila, não se enganem, esses materiais são muito ideológicos. E com o governo Bolsonaro, então, mais ainda. Tanto que vocês vão ver o Conselho de Educação hoje no Brasil, metade dos membros do conselho são olavistas que acreditam na Terra plana. Esses caras estão no órgão máximo da educação hoje no Brasil, Conselho Nacional de Educação, que está acima do MEC. São 11 membros. Desses 11 membros, 4 deles são olavistas, que acreditam que a Terra é plana, que a vacina mata, que a vacina provoca autismo nas crianças.
Esses caras estão no órgão máximo da educação. Então não pense que também não tem uma questão ideológica colocada aí dentro da escola. Tem. E tem também a mercadológica, que é a venda desses materiais. Da parceria do Estado com as empresas para a venda desses materiais. Então, se antes eu tinha um modelo fordista de produção, e aí eu precisava de uma escola para esse modelo fordista, aliás, eu não precisava nem de uma escola nesse período. O Ford tem uma fala dele lá na década de 30 que ele falava assim, eu não preciso de humanos, eu preciso de gorilas adestrados. Um gorila adestrado é o suficiente para trabalhar numa fábrica minha. Porque era tão específico ali o que cada um fazia ali na divisão de trabalho que existia dentro de uma fábrica da Ford, eu não precisava de uma especialização desse sujeito. Então aqui eu nem preciso de uma escola. Nem é preocupação da burguesia universalizar a escola nesse período aqui, até nos 40, nos 50, porque o trabalhador, eu não preciso de um trabalhador letrado, eu não preciso de um trabalhador minimamente especializado, porque é o modelo de produção que era, o modelo fordista. Como diria o Ford, um gorila adestrado já serve, já faz o serviço, então não precisa de escola. O problema é quando a gente chega nesse modelo aqui, a partir aí depois de meados do século XX, somente anos 60, anos 70, o modelo toyotista de produção. Quando eu saio desse modelo aqui, fordista, ó uma montadora de automóveis aqui, depois a mesma montadora, 50 anos depois. Quando eu saio desse modelo e chego nesse modelo, agora a escola precisa existir. Eu tenho uma preocupação da escola para os filhos da classe trabalhadora. Mas lembrando, eu como burguesia, eu não posso abandonar essa bandeira de luta histórica, que é o direito à educação, mas eu também não posso levar ela ao extremo, não posso levar ela à sua função, ao seu papel histórico. Eu posso para a escola dos meus filhos, mas para a escola que atende os filhos da classe trabalhadora, não. Mas eu preciso agora de escola para todo mundo, porque esse modelo toyotista de produção, olha lá, valorização das características, valorização do trabalho em equipe, qualidade no trabalho, multifuncionalidade, flexibilidade, qualificação do trabalhador. E a escola vai justamente suprir essa necessidade, vai justamente atender essas características do modelo fordista. Então não é coincidência essa mudança da escola que até então. Você pega aqui Rio Preto, por exemplo, até anos 50, até anos 60. Quantas escolas públicas existiam aqui em Rio Preto? Pouquíssimas. E quem era o público que estudava nessas escolas públicas? O filho do prefeito, o filho do médico, o filho do engenheiro. De vez em quando, o filho do trabalhador, que depois de repetir 5 vezes a 5ª série, acabava abandonando a escola e ia trabalhar com o pai. Era esse o modelo. A partir dos anos 70, começa a ter uma preocupação real no Brasil para a construção de escolas e universalização dessa escola. Por quê? Porque agora não adianta mais o gorila adestrado que o Ford queria. Agora eu preciso de alguém que seja minimamente capacitado para isso. Tá. E o que esses empresários querem, então, da escola? Ó, depois eu explico para vocês de onde que eu retirei essa citação aqui. Que esses estudantes tenham domínio da língua portuguesa, saibam desenvolver bem a redação e se comunicar verbalmente. Em segundo lugar, os empresários querem que os futuros trabalhadores detenham os conhecimentos básicos de matemática. E, em terceiro lugar, que tenham capacidade de trabalhar em grupo e de se adaptar a novas situações, ou seja, competências gerais. Esses caras não estão pedindo uma escola exatamente para atender essas características aqui? Trabalho em equipe, qualidade no trabalho, flexibilidade, lidar com o imprevisto, um trabalhador minimamente qualificado. E vocês acham que é coincidência as avaliações externas darem ênfase em língua portuguesa e matemática? Não é. Não é. É para justamente atender essa necessidade. Essa citação que eu coloquei aqui são os empresários na Conferência Mundial da Educação em 1990, eles colocando a pauta deles, falando assim, ó, vamos fazer uma grande reforma na educação agora na América Latina. Então nós vamos falar para vocês o que nós queremos. Que tipo de escola nós queremos? A escola não tem que estar voltada para o mundo do trabalho? Vocês pegarem as apostilas aí, vocês pegarem os livros, pegarem a fala de dirigentes e fazer essa pergunta básica, inevitavelmente vai aparecer isso na fala deles, né? A escola precisa existir para o mercado de trabalho. Então tá, os empresários, já que essa escola é para o mercado de trabalho, então peraí que eu vou falar exatamente como eu quero essa escola. A pedagogia das competências tem correspondido no âmbito da educação às necessidades do capitalismo contemporâneo. Uma pedagogia para adaptação e não para transformação. Isso colide totalmente com o papel histórico da escola. O papel histórico da escola, com aquele tripé que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, vem no sentido
de fazer com que o indivíduo consiga decodificar os códigos sociais de todas as esferas do seu meio, consiga entender além das aparências, pensando na transformação. O papel histórico da escola é esse. Agora não, eu tenho uma escola, a escola para a classe trabalhadora é uma escola para adaptação. E é interessante, eu não vou entrar aqui nessa seara aqui, vai ser quando a gente for falar de teorias pedagógicas em outras formações, como que muitas teorias pedagógicas surgem também nesse período, final do século XIX, começo do século XX, depois com mais força ainda nos anos 70, as teorias pedagógicas vão surgir para dar suporte para esse modelo de escola. Para falar, não, é exatamente, isso é escola. Escola é isso aqui, é habilidade e competência. Escola é uma escola que tem que estar totalmente voltada para as necessidades do aluno. Se é o aluno trabalhador, então tem que ser uma escola voltada para o mercado de trabalho. Porque esse aluno não precisa aprender equação de segundo grau, esse aluno precisa aprender coisas mais simples do seu cotidiano. Vocês vão ver as teorias pedagógicas que em outras formações, não aqui, como que as teorias pedagógicas desse período vêm no sentido de dar suporte a essa forma escola. A forma escola está sendo aqui elaborada pelos empresários liberais, de como tem que ser. E aí vão vir os intelectuais orgânicos da burguesia e vão elaborar as teorias pedagógicas correspondentes a essa forma escola aqui. Nossa, já foi 50 minutos, né? A partir da década de 70, o capital passa pela chamada reestruturação produtiva e a educação caminha junto. Aquilo que eu estava falando para vocês. Um novo modelo pede um trabalhador dinâmico, que saiba lidar com as situações, domine as tecnologias básicas e seja resiliente. Eu tenho uma raiva disso. Por que eu tenho uma raiva aqui do resiliente? Porque isso está em documentos oficiais hoje. Se você pega a BNCC, vai ter aqui um slide da BNCC, que eu acho que não vai dar para passar hoje. Tem um slide aqui da BNCC mostrando isso. Você pega ali os 10 princípios da BNCC, o 10º, se eu não me engano, vai estar lá, que é formar um aluno resiliente. Daqui a pouco vai vir aqui o dicionário para mostrar o que é resiliente. Ó, pedagogia das competências, autonomia ou adaptação? A tal pedagogia é entendida como aquela na qual, em vez de se partir de um corpo de conteúdos disciplinares existentes, com base no qual se efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos considerados mais importantes, parte de situações concretas, recorrendo-se às disciplinas na medida das necessidades requeridas por essas situações. Deixa eu ver se está aqui Eu tenho um slide aqui que é de uma apostila mostrando exatamente isso. Quem está no estado já teve que lidar muito com isso. Você abre uma apostila do aluno e está lá, situação de aprendizagem. Não é conteúdo, não é conceito, não, é situação de aprendizagem. Então, é exato, olha só como combina perfeitamente, não é coincidência, o modelo toyotista com esse modelo de educação empresarial aí, colocado com mais força a partir dos anos 70. Já abriu uma precariedade disso antes, mas a partir dos anos 70, mais ainda, porque se universaliza a educação. Quando você pega abre a apostila, você é um professor de português e não está lá o conteúdo que você precisa ensinar para o aluno, e sim uma situação de aprendizagem, quer dizer, é exatamente essa ideia do modelo toyotista de eu coloco um obstáculo e agora vamos ver quais são as habilidades que eu preciso reunir para superar aquele obstáculo. Então eu tenho lá situação de aprendizagem, seja ela qual for lá, do professor de português, vai ensinar fonema, não sei. Quais são as habilidades, não é desse jeito que está na apostila? Agora, quais são, então, as habilidades que eu preciso para conseguir superar essa situação de aprendizagem, atingir essa situação de aprendizagem? Me desculpe, mas isso não tem nada a ver com educação. Isso não tem nada a ver com transmissão de conteúdo historicamente acumulado pela humanidade. Isso não tem nada a ver com o ensino-aprendizagem. Isso não tem nada a ver com o papel transformador que a escola tem. Isso tem a ver com isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Um modelo toyotista de produção carregado de conceitos liberais, sendo o principal deles a teoria do capital humano, colocado dentro da escola. É isso que está presente. O conhecimento é dividido em compartimentos, instrumentalizados, no intuito de convertê-lo em mero suporte da superação de obstáculos cotidianos, as situações de aprendizagem. Olha lá. Em verdade, a pedagogia das competências é um termo surgido no contexto da crise estrutural desse sistema, em decorrência da formação do novo, entre aspas, trabalhador, que precisava adequar-se às exigências de produção, substituindo, por esse motivo, o termo qualificação. Deixa eu pegar aqui
Olha o Perrenot. Perrenot, que é um teórico da educação, e como o que eu falei para vocês, como que os teóricos da educação vão surgir para dar suporte. Perrenot, qualquer um que fez licenciatura ou pedagogia, em algum momento leu ele no curso, ou pelo menos ouviu falar dele em alguma situação, ou como professor participou de alguma formação em que usaram algum livro dele, ou alguma citação dele. Olha o Perrenot falando, é o saber prático voltado para o desenvolvimento de habilidades necessárias à resolução de problemas cotidianos, bem como aqueles saberes valorativos relacionados ao saber conviver com o outro, tal. Tá vendo como os intelectuais orgânicos da burguesia, eles são mestres nisso. Então, eles vão elaborar teorias pedagógicas, ou supostas teorias pedagógicas, para dar suporte a esse modelo. Eu já vi gente da esquerda que admira o Philippe Perrenot, sem saber, por exemplo, que ele é um funcionário pago do Banco Mundial, funcionário mesmo do Banco Mundial. Ou seja, ele nem esconde isso. Ele é, de fato, um intelectual orgânico da burguesia, no termo do Gramsci, né, do que é um intelectual orgânico. Aquele cara que é o defensor mesmo. Eu vou desenvolver teorias para defender o sistema. Philippe Perrenot é um dos principais dentro da pedagogia. Então, olha só, ele falando que sim, educação é desenvolvimento de habilidades, e aquelas habilidades relacionadas com o conviver, com o que faz parte do cotidiano. Aí o cara de esquerda está lá, o professor, não, é verdade. Por que eu ensino essas coisas tão complexas para o meu aluno, sendo que ele mora na periferia? Eu tenho que ensinar o que faz parte ali do cotidiano dele, a convivência, eu tenho que me preocupar só com as questões emocionais desse menino, sem perceber que está fazendo exatamente o jogo que esses empresários querem. Tô passando aqui, que eu quero pegar só aqui, específico... Olha a BNCC aqui. Esse é o documento oficial da BNCC. Competências gerais da educação básica. Aí tem lá as 10 competências. Bom, primeiro, né? Tá falando aqui de competência, não tá falando de educação. Olha lá no 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, isso está presente nos documentos oficiais, tá? Então, aqui o nosso principal documento norteador, que é a BNCC, coloca primeiro que educação tem a ver com competências, e que essas competências, uma delas é a resiliência. Ou seja, o mundo do trabalho em que a maioria está na informalidade ou desempregado, a escola tem que provocar resiliência nesse sujeito. O que é resiliência? Habilidade de se adaptar com facilidade a intempéries, a alterações, aos infortúnios. Característica mecânica que define... Não, esse já é em outra área. Habilidade de se adaptar com facilidade às intempéries, que é, ou seja, as adversidades, sendo mais no popular mesmo, é a capacidade que você tem de ser espancado e estuprado todos os dias, e no outro dia tá bem para ser estuprado e espancado ainda mais uma vez. A resiliência é isso, você tá sempre pronto para apanhar de novo. E aí eles colocam aqui no documento oficial que a educação tem esse princípio. Peraí, deixa eu só... Eu já vou abrir para a gente discutir, mas tinha uma parte específica aqui que eu queria pegar das apostilas. Aqui. Disso que eu estou falando. Lá, isso é uma apostila de língua portuguesa do 9º ano, volume 2. Olha lá que eu grifei. Situação de aprendizagem. Não é um conteúdo que você está ensinando. Existe uma situação de aprendizagem. E aí, quais são, então... Aí tem aqui os conteúdos e temas. Aí depois, quais são as competências e habilidades que eu preciso para a superação dessa situação de aprendizagem. E aí, se você pega lá na proposta curricular do Estado de São Paulo para a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, quais são as competências gerais e quais são as habilidades específicas? Quem aqui é professor de Estado deve estar com calafrio de ver essas coisas, porque os conselhos de escola e os ATPCs se resumem a esses quadros aí que eu estou mostrando para vocês, e mostrando, culpabilizando o professor por determinado aluno ou determinada sala não ter alcançado determinada habilidade. É ou não é? É o que deve estar dando calafrio aqui nos professores de escola pública, porque é isso que se resume às reuniões pedagógicas. Não é para discutir metodologia, não é para discutir teorias pedagógicas, não é para discutir o papel da escola, não é para discutir o papel da escola frente à comunidade, o que está sendo feito no entorno, a participação dos pais nas reuniões, não.
Os ATPCs e os conselhos se resumem a discutir habilidades e competências dentro desse quadro aí que eu estou mostrando para vocês. Isso não tem absolutamente nada a ver com educação. Eu passei correndo aqui um outro quadro aqui. Deixa eu só pegar ele aqui também para mostrar uma coisa. Que serve para isso, ó. Colocar as escolas em ranking. Se as escolas têm que atingir meta, assim como o Magazine Luiza, então eu vou dar premiação para as escolas que atingiram as metas e vou pressionar as escolas que não atingiram as metas. Como que essas metas são alcançadas ou não? Pelas avaliações externas, que é a Prova Brasil, Saresp, o Enem. Ó, tem que criar estratégias para verificar a aquisição dessas habilidades, para ver se realmente a proposta está sendo cumprida. E como que eu faço isso? Com essas avaliações. E aí depois eu crio esses rankings aqui, para quem não está entendendo, olha lá, ó, as escolas que atingiram sim ou não as metas. Então, olha lá, o Adair Fogaça, a primeira lá, não teve em 2016, 2017, 2016 não atingiu, 2017 não atingiu, 16 dos anos finais, né? E depois do ensino médio, em 2016 não atingiu, mas em 2017 atingiu, sim. Olha lá, Cardeal, que é uma escola de período integral. No ano de 16 e 17, olha lá, ó, tanto os anos finais como ensino médio, atingiu, sim. E aí eu crio um ranking das escolas, como se elas estivessem competindo. A mesma lógica do mercado, a mesma lógica de mercado, de competição entre as empresas, eu coloco as escolas num clima de competição. E eu provoco um assédio moral em cima dos professores absurdo, assim como a Casas Bahia coloca no vendedor lá que não está atingindo a meta, para que esse professor consiga adequar o seu plano de ensino a essa proposta ridícula de habilidades e competências para que o aluno consiga realizar essas avaliações externas e a escola atingir a meta ou não. E aí eu coloco o sistema de bonificação, por exemplo, para as escolas que atingem a meta. Isso é uma proposta do Banco Mundial, tá? Quando eles fizeram a conferência deles lá, que eu vou falar amanhã, que hoje não vai dar tempo, quando eles fizeram a conferência deles lá nos anos 90, uma das propostas para transformar de fato a escola numa empresa e tirar totalmente o caráter pedagógico e humanista dela, é manter sempre o salário dos professores rebaixado. Então não é à toa que a gente tem um dos piores salários do mundo, assim, principalmente em relação à educação básica e ensino superior. Eu mantenho propositalmente o salário do professor baixo para obrigá-lo a cumprir as metas, porque ao cumprir as metas, ele vai ter uma bonificação no seu salário. O Guedes, eu lembro que uma das poucas vezes que ele falou sobre educação, o MBL também fala muito isso, pega qualquer um desses imbecis liberais aí que querem falar de educação, eles falam muito disso, falam assim, ó, o salário do professor tem que estar vinculado ao desempenho dele. Então o professor conseguiu atingir a meta da sua sala, ele tem que ter um salário maior. A escola consegue atingir a meta, então aquela escola, os professores daquela escola têm que ter um salário maior. Então o salário, não posso ter um piso salarial, o salário ele tem que ser individual, de acordo com o desempenho do professor. Que tipo de desempenho é esse? Um tipo de desempenho empresarial, mercadológico, voltado à aquisição de habilidades e competências para as avaliações externas. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o fracasso escolar. O resultado disso são os professores em terceiro lugar da categoria que mais comete suicídio. O resultado disso é o professor que começa a carreira dele ganhando R$ 2.100, tendo que trabalhar em 3, 4 escolas. Tendo que trabalhar manhã, tarde e noite. Tendo que trabalhar manhã e tarde, eu conheço vários aqui em Rio Preto, tá? Não estou dando um exemplo hipotético, não. Trabalha manhã e tarde e trabalha de Uber à noite, para conseguir fazer um complemento na renda ali. É esse o resultado. Resultados são alunos terminando a educação básica e chegando no ensino superior sem conseguir produzir um texto, interpretar conceitos mais complexos, nível de concentração e leitura zero, é esse o resultado disso. Um dos principais resultados. Existem outros fatores. Estou dizendo a questão aqui envolvendo só a escola. Estou desconsiderando outros fatores aqui nesse momento. Mas é esse o resultado. É esse o resultado. E que os liberais querem aprofundar ainda mais. A proposta deles é que isso se aprofunde ainda mais. A proposta deles é a completa privatização das escolas. Ah, como assim a completa privatização? Então, um aluno agora, como que ele vai ter o direito à educação se ele vai ter que pagar por uma escola? Não é esse o modelo. É um modelo de parceria. Uma empresa assume a escola, agora aquele dinheiro do PIB que ia para a educação vai para a empresa e não para a escola,
E aquela escola oferece agora a educação da maneira que ela quiser naquele lugar. Vai ser uma educação gratuita. O aluno entra lá e não vai precisar pagar pela educação. Só que quem elabora o currículo, quem paga o salário dos professores, quem contrata os professores é essa empresa, que agora está gerindo aquela parceria público-privado. Igual acontece nas fundações casas hoje aqui no estado de São Paulo desde 2007, que são ONGs que recebem dinheiro do Estado para administrar as fundações que são públicas. Então, é a mesma coisa. Essa é a ideia última dos liberais, tá? A privatização completa das escolas, desses modelos em parceria empresarial. Mas o conteúdo já colocado dentro das escolas que alunos e professores seguem há mais de 30 anos no Brasil, esse já está colocado. Esse já está colocado, e a gente já está submetido a ele, e muitas vezes a gente cai nessas armadilhas. Eu conheci nesses 12 anos aí que eu estou na escola, muitos coordenadores muito bem intencionados, muito bons, assim, um cara que realmente gostaria de fazer um bom trabalho dentro da escola, orientar o professor de uma maneira legal, só que ele acha que educação é isso, ele acha que isso daqui realmente dá certo, que ensinar habilidades e competências é o que deve acontecer dentro da escola, e se a escola não está dando certo, a culpa então é dele, a culpa é do professor, que é mal formado ou mal preparado, a culpa é dos alunos e da origem social deles, mas não desse conteúdo que está sendo, que existe dentro da escola há mais de 30 anos, que existem nos nossos currículos e nas orientações pedagógicas dos últimos anos, que existe nas teorias pedagógicas dos últimos 40 ou 50 anos, para legitimar esse modelo que está sendo implementado. Eu vou... Nossa, para vocês terem ideia, vocês devem estar vendo aí, tem 109 slides. Acho que eu não saí nem da primeira parte aqui do que eu queria falar. Eu nem entrei de fato na trajetória mesmo aí dessas reformas dos anos 80 até agora. Mas eu não vou fazer isso para a gente cumprir o horário. Só vou mostrar algumas coisas soltas aqui para vocês perceberem que não é teoria da conspiração minha. Isso daqui, por exemplo, foi uma cartilha que chegou para todas as escolas públicas do estado de São Paulo, em 2009. A Reforma Educacional de Nova York e Possibilidades para o Brasil. Isso daqui não foi o livro que eu comprei, não. Isso daqui, todo mundo que trabalha em escola pública aí, se mexer bem no armário lá, vai achar esse livro. É uma cartilha, na verdade, que foi passado para todas as escolas para mostrar. Isso daqui foi o processo de privatização total das escolas públicas de Nova York. E aí o PSDB transformou, junto com a Fundação Banco Itaú, transformou isso numa cartilha para já, assim, dar uma prévia para os educadores brasileiros do que está por vir aqui. E aí, olha o índice deles aqui, tem umas coisas aqui, monitoramento e responsabilização por resultado, ali no 2, vamos lá, descentralização e autonomia escolar. Esse descentralização significa uma escola descentralizada do Estado, que é uma das táticas liberais clássicas, né? Eu não posso falar de educação e de privatização da educação se ela estiver vinculada ao Estado, ela tem que estar descentralizada. Monitoramento e responsabilização. Monitoramento de quem? Dos professores. Responsabilização de quem? Dos professores. Segurança escolar. Olha só, força-tarefa do programa Impact, colaboração entre policiais e educadores. Código de disciplina, apoio institucional para enfrentar problemas. Olha o item 8 ali. O 7, as escolas charters aqui, sei lá como pronuncia. Que é essa ideia da escola privada, tá? Ou da escola do aluno que recebe um tipo de um código, né? De um voucher para poder estudar numa escola particular, ou da ideia da escola mesmo, parceria público-privado. Olha 8, relação com sindicatos, sindicato dos professores, sindicato dos diretores. Isso daqui foi uma cartilha que chegou para todas as escolas, já de uma prévia do que é essa privatização aí da escola pública no Brasil. O governo do estado de São Paulo, com o PSDB, sempre projeto piloto dessas reformas, tá? Uma das idealizadoras, agora para terminar mesmo, uma das idealizadoras dessa reforma é essa mulher aqui, a Diane Havit. Tem bastante vídeo dela no YouTube. Isso daqui são citações que eu peguei desse livro, tá? Dessa cartilha, da Reforma Educacional de Nova York. Então, ela é uma das mentes pensantes dessa reforma. Então, eu só grifei aqui o nome dela, para vocês verem que em vários momentos durante a cartilha, vai aparecer lá ela
e as obras dela e o que ela escreveu sobre isso, sobre essas reformas. Olha que interessante. Ela escreve agora, há 3 anos atrás, esse livro, ó, Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Mas peraí, no slide anterior você está falando que ela é uma das idealizadoras da reforma empresarial da educação. Agora ela escreve um livro com esse tema, com esse título aqui, exatamente. Não é alguém da esquerda que está falando sobre a falência da educação com esse modelo empresarial, tá? É alguém da direita, e da direita republicana estadunidense. Essa mulher, ela foi ministra, não é esse nome, tá? Mas é como se fosse a ministra da Educação no governo Bush, no começo dos anos 90, o Bush pai, não aquele Bush lá da guerra de 2004, Bush pai, no começo dos anos 90. Ela era secretária de Educação dele. Ela é uma militante do Partido Republicano, a direita conservadora americana, e ela continua sendo, tá? Ela continua sendo alguém de direita, da direita conservadora. Só que hoje ela se arrepende desse modelo empresarial da educação, porque isso impactou em tudo dentro da sociedade americana. Então ele escreve esse livro aqui meio que para se redimir, para dizer, ó, não deu certo. Essa ideia de transformar a escola em empresa, de privatização das escolas, de retirada de conteúdo, causou um grande estrago na sociedade americana. Inclusive, ela vai vincular esse estrago à ascensão da extrema-direita, ao movimento anti-vacina, às teorias da conspiração, à ascensão dos movimentos de supremacia branca. Ela vai falar, ó, isso está totalmente ligado com o fracasso escolar que nós provocamos nos últimos 20 anos aqui nos Estados Unidos. E isso tem a ver com esse modelo empresarial de educação, que eu ajudei a elaborar. Então, olha que louco isso. Leiam esse livro, que ele é sensacional, tá? Sensacional. Porque aqui não é alguém da esquerda, não é alguém que é crítico a esse modelo. Ficou mudo, camarada. Camarada, você se mutou. Tá mudo. É o capital atuando. Dá um Ô Ctrl Paulo, R. você tava de fone, foi o fone que desconectou. Às vezes o computador não tem microfone, o fone tá com um problema na conexão. Ele falou Banco Mundial 3 vezes, aí boicotaram a apresentação. Tem que dar F5, senão não vai, atualiza, senão não vai mesmo. É o algoritmo, o algoritmo. O Paulo, dá Ctrl R aí, entra de novo na apresentação. Fomos descobertos. Entrei pelo celular aqui, não sei. Não sei o que aconteceu. Simplesmente o microfone parou de funcionar. Não sei. Acho que a gente está sendo observado. O Renan tá certo. Vou ficar falando Banco Mundial aí várias vezes, os caras aparecem. Eu não ia passar mais slides. Eu não ia passar mais slides mesmo, então eu vou continuar aqui pelo celular mesmo, tá? Então, tudo bem para vocês? Ou eu tento entrar de novo aqui? Eu vou tentar entrar de novo aqui Tenta pelo entrar de computador. novo, que o seu áudio no computador estava melhor. Vamos ver se vai. Ô Paulo, o Dorigão deu uma ideia boa.
volta a apresentação pelo PC e usa o microfone do celular. E aí, tá funcionando? Voltou, camarada. Como Voltou? assim? Estão me ouvindo? Isso aí, tá perfeito. O Banco Mundial liberou, Eu acho que nem foi o Banco Mundial, acho que é porque eu fiquei falando a Tabata. Ela tá me seguindo nas redes sociais. Então, eu acho que a questão foi essa. Leiam esse livro aqui, tá? O professor Luiz Carlos Freitas, da Unicamp, que vocês vão conseguir entender de uma forma muito mais abrangente, muito mais aprofundada, isso que eu estou dizendo, com dados, Camarada, com... Oi. Desculpa interromper de novo, mas você não está apresentando. A tela. Verdade, calma. Desculpa. Minelo sempre me salvando. E agora? Foi? Estão vendo aí? Tá certo agora? Sim. Beleza. Dá pra ver sim. Tá. Então ó, o professor Luiz Carlos Freitas da Unicamp, ele é um cara que se dedicou nos últimos anos aí a entender e a denunciar essas reformas empresariais aí que aconteceram na educação e como que elas impactam no cotidiano escolar. Impactam na vida de todo mundo, de nós professores, dos alunos, de diretores, coordenadores, escolas públicas e particulares, e principalmente no resultado disso, né? O resultado disso é que é o mais preocupante. Se a educação não está cumprindo o papel histórico dela, então que papel ela está cumprindo? E que sujeito é esse que sai da escola? Então essa é a grande preocupação. E esse livro aqui, ó, interessante, né? Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias. E é interessante que o Freitas, ele aborda nesse livro uma coisa que está acontecendo agora nessa nossa época aqui, nos últimos 5 anos, não é só o Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, Hungria, esses países aí que foram dominados pela extrema-direita, que os caras conseguiram o governo, como que os liberais tomam conta da educação, pelo menos nos últimos 35, 40 anos no mundo inteiro. Assim, a educação está totalmente na mão deles. É uma educação que acontece exatamente do jeito que eles querem. Essa educação oficial, institucionalizada. O que esses caras estão fazendo nesses países, tendo que dividir espaço com a extrema-direita, com os reacionários? Então, por isso que ele fala aqui, nova direita, velhas ideias. Então, o que está surgindo dessa mistura? Em que os liberais, que sempre tomaram conta da educação e silenciaram a esquerda, e silenciaram quem fazia qualquer tipo de denúncia ou combate a esse tipo de educação, que não é educação, é instrução. Como é que eles estão fazendo agora para se virar quando, por exemplo, um Jair Bolsonaro vai lá e coloca um aluno do Olavo de Carvalho no Conselho Nacional da Educação? Uma evangélica ultraconservadora de igreja pentecostal também dentro do Conselho de Educação, que é a favor da escola sem partido, da escola militar, do ensino religioso como ensino obrigatório. O que esses caras estão fazendo? Como que eles estão dividindo espaço com esses reacionários? E aí, assim, só para dar spoiler aqui do negócio, vamos lembrar do 18 Brumário, lá do Marx, né? Quando a burguesia se vê ameaçada pelos trabalhadores, ela não sente vergonha nenhuma em fazer aliança com Deus e com o diabo, que é exatamente o que os liberais estão fazendo, para não dar chance de uma educação alternativa, para não dar chance de uma resistência ali dentro, para o mínimo de organização entre nós trabalhadores, ela não vê problema nenhum em fazer aliança com esses caras, tá? Por piores que eles sejam, não tem problema nenhum. Mas, enfim, é o que eles estão passando agora. Esses caras estão tendo que, pela primeira vez, nos últimos anos, dividir espaço com outro grupo, que é pior do que eles, né? Vamos falar sério. Eu não vou
Eu não sei se tem pergunta, que eu não estou acompanhando o chat aqui, mas amanhã, então, essa parte mais filosófica, mais contemplativa aí do que é a educação, precisa mesmo, a gente precisa explicar certinho, entender do que se trata, para depois não ficar perdido nos outros temas. Então, eu dediquei mais isso hoje, e amanhã eu prometo acelerar um pouco mais os slides, para ser uma apresentação mais técnica, e a gente vê, de fato, ali na prática, essas reformas. Então, o que o Banco Mundial apresentou de proposta para a educação no Brasil nos anos 70, no governo militar, e o que foi implementado, e o que isso respinga ainda hoje no nosso trabalho pedagógico. Depois, nos anos 80, o que foi que aconteceu? Aí, principalmente nos anos 90, com o golpe em 2016, com o Temer ali em 2017, essas parcerias da nossa educação com o Banco Mundial, que é a representação máxima dos liberais, quais foram essas transformações e como que isso impacta diretamente ali no nosso cotidiano. Como eu falei para vocês, a ideia é que a gente perceba a conexão dessas coisas. Aqui a apresentação hoje foi a gente perceber o seguinte: a escola não é escola. A escola é qualquer coisa. É casa de acolhimento, é local de instrução para mão de obra semi-qualificada para o mercado de trabalho, a escola é casa de terapia para competência socioemocional, a escola são várias coisas. A única coisa que ela não é escola. A única coisa que não existe dentro da escola é conteúdo, é transmissão de conhecimento. Isso não existe na escola. E isso é um projeto. Isso não aconteceu sem querer, não foi alguém desavisado que falou, o caminho é esse, vamos seguir ele. Não, isso é um projeto muito bem montado pelos liberais para esse proposital fracasso da escola. Então é nesse contexto que nós estamos envolvidos. Eu preciso entender essas nuances para conseguir identificar o inimigo, para conseguir identificar quem são os verdadeiros inimigos, para que eu perceba, não caia na falácia liberal de enxergar o professor do meu lado como inimigo. Às vezes até o diretor da escola como inimigo, que às vezes não é. O coordenador da escola como inimigo. Eu preciso entender o que foi montado aí nesses últimos anos. E aí amanhã eu prometo a vocês fazer uma apresentação mais corrida, mais rápida, mais técnica, só para a gente ter ciência de todo esse processo, tá? Até os dias de hoje, até a gente chegar numa situação como uma BNCC de hoje e um Conselho Nacional de Educação recheado de olavistas conspiracionistas. É um absurdo. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, eu não vi aí, não acompanhei o chat. Camarada, não tem pergunta, teve alguns comentários bem da hora, acho que vale a pena depois, se quiser dar uma lida antes de fechar a página. Só o Júlio Mangini perguntou se vai poder ter o acesso da aula depois de hoje. Ele está sendo gravado, acredito que sim. Aí acho que é o Dorigão que tem que responder, porque eu não faço a mínima ideia de como mexer com essas tecnologias. Eu sei que ela está sendo gravada, agora para onde vai, até porque não fui eu que abri a sala, foi ele. Para onde vai essa gravação e como que ela fica disponível, eu não sei. Fala aí pra gente, Dorigão. Desculpa interromper. Desculpa interromper, eu só queria tirar uma dúvida. Tem um trecho que você citou, o que os empresários esperavam da educação básica. Você disse que iria passar referência. Eu não sei se eu não me atentei e não peguei, ou se você se esqueceu de passar a referência desse trecho. Tá. No final, bom, se vocês quiserem, eu posso enviar essa apresentação que eu fiz aqui em slide para vocês, sem problema nenhum. No final tem a bibliografia. Tem aqui, eu só me atentei à parte de cima, tem aqui, Ottoni, 1993. Isso. Obrigada. Depois, no final da apresentação, tem a bibliografia com todas as referências, e aí fica fácil aí para conseguir achar esses textos todos, tá? Aí eu passo para vocês esses slides, sem problema nenhum, passo a apresentação para quem quiser. A gente... Deixa eu só parar aqui, pessoal. A gente está gravando. Isso aqui vai ficar salvo no meu Google Drive. Depois eu posso passar para o pessoal da unidade classista poder colocar no YouTube ou alguma coisa assim. E aí eu acho que vocês podem depois divulgar o link nas páginas do Instagram, nas redes sociais.
Camaradas, o Dorigão está com o microfone e o celular funcionando? Ixi, foi 2 vezes, né? O som, desculpa, eu acabei abrindo nos 2 lugares. Está gravado aqui, estou gravando o vídeo, depois eu repasso pro pessoal da unidade classista, eles podem postar no YouTube ou nas redes sociais. Beleza, gente. Aí amanhã eu entro especificamente aí no papel do Banco Mundial como o principal agente condicionante das reformas educacionais no Brasil, desde os anos 70, só que com mais força a partir dos anos 90. Aí eu entro nessa parte específica, quem é o Banco Mundial, por que é esse cara que manda na educação na América Latina, e quais foram essas reformas. Aí a gente fica, assim, bem afinado aí nesse tema. Beleza? Agradecer a participação de todo mundo e espero vocês amanhã no mesmo horário, tá? 7 horas a gente começa, para não atrasar. Beleza? Combinado. Valeu, camarada. Boa noite. Boa noite.